Olá, amigos, boa tarde. Eu sou o professor Ademir Rodrigues. Estamos chegando para mais uma live nesta quinta-feira e hoje eu estou na companhia da Melina, é uma colega que vai fazer parte da entrevista e comentar algumas coisas também. Eu quero dizer para vocês que essa live ela é patrocinada pela Humiliar, que é a Universidade Livre, que é um centro educacional e clínico de excelência e alta performance, voltado para a missão de democratizar a saúde e o bem-estar e elevar o desempenho da excelência e da alta performance humana. Dentro do contexto da Humiliar, nós temos o nosso próprio sistema operacional, nosso próprio guia, o nosso instrutor, que é o ponto E, o ponto de equilíbrio. Um sistema feito para reorganizar especificamente pessoas. Então, se perguntar qual é a nossa especialidade, eu vou dizer para você que a nossa especialidade é pessoas. Nós entendemos de pessoas. Nós entendemos como as pessoas doentes funcionam e como as pessoas saudáveis funcionam. E a partir daí, nós vamos nessas duas linhas trabalhar com vocês, conversar com vocês e tudo mais. Quero colocar também que já está disponível a consultoria Ponto de Equilíbrio Saúde 100%. Já estamos fazendo todos os dias e você pode saber mais entrando em contato pelo nosso WhatsApp já disponível a você. Então, apresentando a Melina e que fique à vontade, seja bem-vinda, Melina. Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos bater um papo aqui hoje a respeito do ponto E alimentar. E eu quero iniciar já esse papo falando um pouquinho dessa introdução real. O que ele faz, o ponto E alimentar? Melina, se você me permitir antes disso, eu vou falar do momento da atualidade, que é o que nós, todo início de programação, a gente aborda. O que é atualidades? Esse momento de atualidades é comentar aquilo que bombou ontem à noite, hoje, durante o dia. Ontem, eu assisti num canal de TV mostrando a ação do vírus, do coronavírus, Covid-19. Então, mostrou o vírus chegando, entrando, chegando na célula, furando a célula, chegando na célula, se repartindo, criando o RNA, que é o mensageiro, e depois criando outros vírus e saindo para fazer a festa lá fora, buscando outras células saudáveis. Só que esse canal de televisão específico só mostrou a desgraça, só mostrou a célula sendo contaminada. Aqui em São José do Rio Preto, a Academia de Ciências, capitaneada pelo Dr. Naum, da hemoterapia, ele e os colegas dele, eles têm vários vídeos e eu vou compartilhar alguns vídeos para você ver que quando uma célula é invadida, que quando um vírus entra, uma bactéria, um fungo entra, existe um sistema de defesa. O exército todo é o exército terrestre, é o exército aéreo, náutico, é terra, ar e mar. Esse exército sai para identificar e depois manda mensagem quando identificou para as células killer, que é matadora, e essas células killer vêm e fagocita aquilo, porque aquilo é um corpo. É algo dentro do corpo, aquilo não vai mandar embora, tem que ser fagocitado, ele vai ser digerido e transformado em coisas que vão ser eliminadas pelo próprio sistema imunológico. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, aquilo que mostraram é realmente o efeito do vírus, mas do jeito que mostraram é terrorismo. Por que terrorismo? Porque mostraram o vírus fazendo a desgraça e contaminando o indivíduo, a pessoa, ou eu, ou você, ou qualquer um outro. E aí? E o nosso mecanismo de defesa? Ninguém mostrou. Então, quem viu aquela reportagem ficou com aquele vírus atacando, quer dizer, ficou apavorado. Não é assim. Nada que entra por qualquer parte, olhos, mucosa nasal, mucosa da boca,
pele rachada, qualquer entrada, ele vai encontrar os combatentes lá dentro. Então é isso que eu quero que você compreenda. E se você, eu vou disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube e depois eu vou encaminhar, compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ter uma... O que vai e como você vai se defender, ok? Agora, aproveitando só um pouco desse gancho, como que a gente faz para bloquear essas informações negativas o tempo todo? Bom, Melina, sua pergunta é muito oportuna. A doença tem dois caminhos, a verdadeira e a imaginária. A imaginária, ela pode ser plantada. Por exemplo, se você vai no médico pegar um diagnóstico, você está com suspeita que tem um câncer, por exemplo, e chega lá o doutor fala assim, olha, você tem um câncer, é do tipo invasivo, grau não sei o quê, e você tem poucos meses de vida. Puta vida, né? Você sai de lá morto. Agora, se você vai no médico, que é um médico que entende da mente humana, não só do câncer, da doença, ele entende do comportamento biológico e neurológico do pensamento humano. Ele vai dizer o seguinte, olha, o seu exame deu positivo, mas não é nada grave, e se você se cuidar, ao invés dele morrer em 3 meses, você se cuidar, em 3 meses a 6 meses, você vai recuperar toda a sua energia. Eu vou fazer a minha parte e você a sua. Vamos fazer juntos? Então você dá para o indivíduo esperança e se coloca à disposição para apoiar. A comunicação humana, na minha opinião, hoje, em qualquer área, a área da saúde, a área do trabalho, a área social, é o canal principal. Por quê? Porque uma comunicação bem feita, ela gera o entendimento. O entendimento bem feito gera o relacionamento, a amizade. Não existe terapia de sucesso se não tiver um relacionamento, se não tiver amizade. Principalmente na área da saúde, que lidamos com pessoas debilitadas, física e emocionalmente. Ótimo, doutor Ademir. Então, voltando ao ponto alimentar, vamos lá. O que ele faz? Explica um pouquinho pra gente. Bom, o ponto E alimentar, ele pode ser controle de peso, controle de calorias, tem que ser trabalhado de uma forma. Tem o controle inflamatório, tem que agregar no inflamatório ômega 3, 4x1 em relação ao ômega 6. Tem o antidistônico, que é relaxante. Tem o anti-ansiedade. Tem o antidepressivo. Tem o antidiabético. Tem o anti-hipertenso e tem o antirreumático. Então, esses são as ações que o ponto E alimentar pode fazer. Mas vocês sabem que o alimento no ponto E, ele é um dos 4 pilares. Depois tem a mente, a comunicação, o relacionamento e a parte física, a atividade física. Ok? Como que a gente entende a classificação desses alimentos, né? Para saber o que é carboidrato, o que é ômega 3, enfim. Muito bem, Melina, uma pergunta muito interessante, porque a gente ouve profissionais famosos na televisão falarem que a vitamina D cura câncer. Cura uma ova. Eu desafio a provar que a vitamina D sozinha cura câncer. Se a vitamina D for ingerir, você tomar um sol agora, sair do sol, você comer carboidrato, que aumenta o pico glicêmico, que aumenta a insulina circulante, você não absorve nem 50% daquela proteína do sol que você tomou. O corpo é um sistema que se ajusta. Qual é o primeiro nível? É o pilar, os pilares, o alicerce da casa. Proteína, carboidrato, gordura. E depois, em cima, vitaminas e minerais. Carboidrato, baixo teor glicêmico. Aliás, alto teor glicêmico. Está aqui, ó. Carboidrato. Tem a fruta e tem o suco. Esquece do suco. Fruta. Ah, mas eu tenho aqui, tem a frutose, eu tenho a bebida. Ok. Qual a diferença desse carboidrato? É que esse daqui,
tem muito mais frutose, tem componentes químicos e tem a cevada que tem o glúten. Aqui só tem a glicose e a frutose. Eu não sei se você sabe, a frutose, ela é digerida no fígado. Então, portanto, fígado gordo, esteatose hepática é dado por excesso de frutose. Então, está aqui um carboidrato. Então, está aqui uma gordura. Ok? Gordura monossaturada. E está aqui uma proteína, que é o shake do ponto E, ou um ovo, que é uma proteína também. Está aqui. Então você tem proteína, gordura e carboidrato. Aí que vem o detalhe. O que comer primeiro? Se não precisar fazer a cocção, o cozimento. Primeiro você come a gordura, o carboidrato, depois a proteína. Ah, eu não tenho. Então, primeiro você come a proteína, primeiro a proteína e depois você come os outros. Mas primeiro, por isso que você deve andar na tua bolsinha, castanha, amendoim, noz, porque você vai tomar um cafezinho, está no trabalho, você pega lá, come 2 castanhas de caju, aí toma o seu cafezinho, mas pelo amor de Deus, não me usa adoçante artificial. Pode usar o açúcar, de preferência o mascavo, porque o açúcar mascavo ou açúcar cristal tem frutose e a glicose. O adoçante tem xarope de glicose, que é xarope de milho, que é 10 vezes mais açúcar do que o natural. Ok? Então, são os exemplos. Não vamos entrar muito em detalhes, porque nós estamos preparando um curso sobre o ponto E alimentar, com regras todinho como você deve fazer. Ok? E como funcionam esses grupos de alimentos, doutor Edemir? Bom, os grupos de alimentos, na realidade, eles já contêm os minerais e a vitamina. Então, por exemplo, o carboidrato. Carboidrato você tem o top deles, verduras e legumes. É o menos que produz menos glicemia elevada. Segundo nível é o frutas. E o pior carboidrato que tem alto teor glicêmico, tudo que for pães, farinhas brancas, arroz, feijão, lasanha, bebida alcoólica, sucos, essas coisas. Isso é o carboidrato. A proteína. Deixa eu só falar, o carboidrato, menino, eu já vou aproveitar esse gancho. O carboidrato, quando você ingere, ele libera dentro de você, aqui fora é uma laranja. Dentro de você, ele vira uma glicose. E essa glicose vai para a corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela avisa, o pâncreas recebe a notícia, entrou açúcar. Mas o pâncreas não sabe discernir quanto entrou. O pâncreas, o cérebro, não quantifica. Ele entende o estímulo glicose. E aí o que ele faz? Aí ele libera insulina. A quantidade. Se você comer um pouquinho ou comer muito, a liberação de insulina vai ser a mesma. Liberou a insulina, ela come a glicose circulante e aí fica faltando glicose no sangue. Aí o que você sente? Sono, hipoglicemia. E aí você vai ter vontade depois que descansar, comer o quê? Doce. E o processo, e aí você caminha para hiperinsulinemia, diabetes tipo 2. Isso é a glicose. A proteína agora. Comeu a proteína aqui do ovo, dentro de você transforma em aminoácido, caiu na corrente sanguínea, libera glucagon, que é o hormônio pareio com a insulina. Por isso que se você comer isso daqui juntos, equilibra. Um não entra mais rápido, não provoca pico glicêmico. Esse é o segredo da tua saúde, da minha, da nossa saúde. Então essa é a proteína. Tá? Quais os tipos de proteína que nós temos? As piores, porque contém muito ômega 6, carnes vermelhas. Depois vem as carnes brancas. Depois vem peixes e derivados, que são as melhores. Ok. E agora sobrou a gordura. As melhores, castanhas, nozes, azeite extra virgem, gordura monoinsaturada, ômega 3. Depois nós temos um pouco menos aqui, que são
que são os piores tipos, vamos considerar assim. Ainda, desculpa, eu não falei no melhor do abacate. O abacate é essencial, tanto é que você percebe que tem até creme de abacate, né? E as piores gorduras são da carne vermelha. E as melhores estão no azeite extra virgem e no abacate. Agora, os piores são esses óleos vegetais que estão aí, e aí que você compra no mercado, na gôndola, que está num frasco branco, que recebe a luz, está oxidado, porque ele é trans. As batatinhas dos McDonald's da vida, do Burger King da vida, são crocantes porque é frita na gordura transgênica, na gordura que já transcendeu, ou seja, a gordura que houve uma alteração de toda a sua estrutura, que gruda nos nossos vasos sanguíneos e prolifera sérios problemas para doenças crônicas. É claro, a dose é que mata o doente. Então, se você comer um pouquinho de vez em quando, você se mantém num grau de equilíbrio. Esses são os macronutrientes. E os micros, vitaminas e minerais, estão inseridos neles, principalmente verdura, legumes e frutas. Nesse caso de legumes, verduras e frutas, qual a melhor maneira de comê-los ou de cozinhá-los? Muito bem. A cocção, que é a forma como nós fazemos o alimento, eu não vou falar nem do tipo de panelas, hein? Porque panela de alumínio libera alumínio. Se você fizer muito, dá problema, inclusive, para Alzheimer, o alumínio, porque ele vai para o cérebro e não tem como tirar o alumínio do cérebro. É muito sério isso. Se for aquelas panelas de teflão e aquilo tiver riscado, o teflão já foi riscado, de tanto você passar colher e tal, joga fora. Porque libera. O teflão é um elemento derivado do petróleo, então ele é muito oxidativo, ele gruda também e causa proliferação de doenças crônicas. Então você tem a sua panela, cozinha verduras e legumes, verduras não, algumas verduras, tipo couve, brócolis, já seriam legumes, vapor. Não em contato direto com a água, porque ela libera muito aquelas vitaminas que estão ali. E outra coisa, até a água começar a ferver no vapor e o produto, o alimento, estiver ainda um pouco crocante, é hora de parar. E se for a carne, a proteína, aí você faz assado. Agora, se for o ovo, por exemplo, esse ovo aqui você bota água para esquentar, a hora que a água estiver fervendo, você coloca o ovo dentro e marca 7 minutos. Não menos você não mataria a salmonela, bactérias do ovo. E a mais você expoliaria e perderia a proteína que você vai ter que absorver lá dentro de você. Agora o pessoal está muito em casa, né? Principalmente as famílias, as crianças não param de comer e está sendo um desespero para as mães até em como introduzir essa alimentação que está totalmente desordenada. O que você fala, como o ponto E pode ajudar nesse quesito, nas etapas de comer? Ok. Melina, você fez uma pergunta super interessante. Etapas do meu almoço. Primeira etapa. Estou falando de uma coisa que talvez você nem pense, mas que acontece. Primeira etapa, mastigação. Você mastiga, tritura, forma pasta, porque quando você começa a mastigar o alimento, você libera a amilase, que é uma enzima que vai ajudar a amolecer o produto e digerir o produto. Engolir pedaço de carne não mastigado, sabe para onde vai? Vai para o teu sangue. Porque o estômago não tem dente, o estômago não tem boca, tem a boca do estômago, mas não tem dente, ele é banguelo. Então, primeira etapa, mastigação, tem que triturar, formar uma pasta, umidificar, aí ela desce suavemente, não tem que tomar água. Isso daqui não pode tomar durante a refeição, é um copo 30 minutos antes e depois não se toma água. Por quê? Para não diminuir o ácido clorídrico que vai digerir esse produto lá no estômago. Primeira etapa, mastigação. Segunda etapa, deglutição. Passa pelo esôfago,
e chega no estômago. No estômago ele vai fazer a terceira etapa, que é a hidrólise, que é a transformação, a quebra daquilo. Precisa de ácido clorídrico para a carne, mas não precisa de ácido clorídrico para verduras e legumes. Aí que está o detalhe. Eu posso comer junto uma carne e uma verdura ou legumes? Carne com verdura pode. Folhas, você pode. Carne com legumes, com tomate, com beterraba, com cenoura, com cebola, não deve. Poder pode, não deve. Por quê? Porque quando você está digerindo esse produto e diminui o ácido clorídrico, a carne não é digerida. E ela fica parada dentro do estômago, ela putrefa. E aí você começa a ter mau hálito, pum fedido, dificuldade em evacuar, vai ficar com o intestino preso, às vezes não fazer cocô em alguns dias. Então, comer carne com folhas e não comer carne com legumes, tem que esperar no mínimo 45 minutos para poder comer. Então, mastigação, deglutição, hidrólise no estômago. Aí para a quarta etapa, intestino. O intestino vai ser a etapa de absorção. E aí que eu te pergunto, eu como esse ovo aqui inteiro, ele vai ser absorvido inteiro? Se você tiver deficiência de ácido clorídrico, se você tiver muita azia, má digestão, você com certeza tem deficiência de ácido clorídrico. A absorção vai acontecer diminuída. Então é por isso que o idoso tem um problema de absorção com a idade. Não porque ele envelheceu, porque ele deve ter judiado muito e diminuído muito o ácido clorídrico. Acima de 50 anos, nós diminuímos 20 a 30% da produção de ácido clorídrico. E é ele que destrói, que faz hidrólise do alimento no estômago. E aí a última etapa, passou pelo intestino, o que foi absorvido vai para a corrente sanguínea e o que não foi absorvido vai para o reto para ser eliminado. Então a última etapa é eliminação. Vai para o rim e vai para o reto em forma de fezes para você ser eliminado. Ok? Eu sei que o ponto E alimentar, ele trabalha os tipos específicos do porte físico da pessoa e como cada um deve comer. O senhor pode dar um exemplo de algumas etapas de cada tipo de pessoa? Um gestante, um bebê, uma criança, um adulto? Sim, Melina. Preste bem atenção. Eu sigo um programa nutricional do Dr. Barry Sears. Dr. Barry Sears foi o que criou o primeiro remédio para AIDS, o AZT. Rapidinho, o Dr. Barry Sears tinha perdido o avô, o pai e 2 tios com doenças cardíacas. E ele começou a ter arritmia, foi internado, ele é um médico bioquímico americano, e ele falou assim, não, a partir de agora eu vou reverter isso, vou mudar a minha vida. Ele passou a estudar os alimentos como respostas cardiovasculares. O que o alimento tem de hormônio para melhorar a minha saúde cardiovascular? E aí ele descobriu o AZT, que é o remédio para combater o vírus, o alimento para combater o vírus da AIDS. Ele faz hoje biotecnologia. A dieta dele chama dieta do ponto Z. A nossa é a dieta do ponto E, que tem muito a ver, que nós seguimos os preceitos biológicos dele, da combinação dos alimentos, da quantificação e de tudo mais. Então, ele quantifica. Uma gestante, por exemplo, precisa de energia extra. Então, uma gestante tem que comer igual um esportista. Não igual um atleta, mas igual um esportista. Uma pessoa comum tem que comer menos que um esportista e o esportista comer menos que um atleta. Entendeu? Uma criança tem que comer igual o esportista. Por quê? Porque se for uma criança em desenvolvimento, ela precisa, porque o metabolismo dela é muito acelerado. Se ela não tiver nutrientes, ela não se desenvolve. Agora eu vou contar um detalhe para vocês aqui, Melina, talvez nem você saiba. Durante 30 anos, eu trabalhei no Brasil e no mundo afora com atletas de alto rendimento, especificamente do futebol. Prestei serviços em outros esportes, mas futebol foi a minha casa durante 30 anos, além de ter sido atleta. No futebol,
existe desnutrição. Então, quando você ouve, o atleta de futebol pegou o coronavírus, onde se viu, ele é atleta. Não. Porque, olha só, se eu tomar, eu não tenho diabetes, mas se eu tomar esse suco aqui agora, blá, 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 que são os Gatorades da vida, se eu tomar esse suco aqui, a metade, durante as próximas 3 horas, eu me torno um diabético sazonal, diabético atemporal. É isso daí. Por quê? Porque durante esse período deu pico glicêmico e eu vou ter a queda do meu açúcar e de onde vai buscar? Vai tirar das minhas reservas. Então, portanto, o atleta de alto rendimento, ele come em excesso. E o Dr. Sears, ele é muito preciso nisso. O alimento tem que ser distribuído da seguinte forma. Primeiro, combinar os alimentos. Proteína, carboidrato e gordura. Antes disso daí, como e onde comprar os alimentos? Qual a origem dos alimentos? Isso chama segurança alimentar. Segundo, combinar os alimentos. Terceiro, fazer os alimentos. Quarto, botar no prato. Quanto comer? Tem a quantidade. E 5, de quanto em quanto tempo eu devo comer? O Dr. Sears preconiza 5 refeições. Café da manhã, intervalo de 4 a 5 horas, almoço, intervalo de 2 a 4 horas, café da tarde, intervalo de 4 horas, jantar e ceia da noite, se você for dormir depois das 22 horas. E tem que ser muito leve também. Por quê? Porque ele diz o seguinte, cada alimentação eu jogo na minha corrente sanguínea nutrientes equilibrados. Por quê? Porque se eu for dormir à noite e eu tomar um suco desse, eu não reparo o meu sono. Eu posso dormir, mas se predominar isso daqui, vai predominar a insulina. E a insulina diminui a serotonina, a dopamina, a melatonina em quase 50%. E o pior de todos, diminui o hormônio do crescimento e a testosterona, que são hormônios biologicamente mestres na reparação que acontece durante o nosso sono, que deve ser regenerador e reparador. Então, esse é o modelo que nós devemos respeitar. Agora, se você me permite, meu amigo, eu vou só colocar uma coisa. Você é apaixonado por isso, ou apaixonado por laranja, come muito, e você quer deixar de ser apaixonado, ou seja, deixar de ser compulsivo por isso. Você gosta disso daqui, mas você não gosta da laranja. Gosta do suco, mas não gosta da laranja. Tem como mudar? Tem. Como é que o teu cérebro, qual é a estratégia que o teu cérebro usa para gostar da laranja? E qual é a estratégia que o teu cérebro usa para gostar do suco? Mapear o cérebro, descobrir a estratégia, mapear a laranja, descobrir a estratégia, e dentro da mente, em um leve estado de devaneio, um relaxamento em auto-hipnose bem básico, você faz a mudança. É a mesma coisa uma criança gostar de uma matéria e não gostar da outra. Pode ser feito a mesma coisa. É você não gostar de alguém e gostar de uma outra pessoa. Você quer gostar de quem você não gosta da mesma forma daquela que você adora? Tem como mudar. E isso serve para casais também, tá? Você pode recuperar toda a energia e vitalidade afetiva e íntima do seu relacionamento com o seu cônjuge aí. Para concluir a questão do ponto alimentar, e se eu quero, porque às vezes vai ser difícil você romper essa alimentação. Como que eu faço para minimizar essa alimentação? O que eu posso comer para ajudar a minimizar os impactos dessa alimentação que eu estou fazendo erroneamente? Nada. O milagre só acontece quando a tua mente tem um objetivo. O objetivo em mente é o primeiro passo de qualquer planejamento. Por isso que o primeiro passo, a primeira etapa que nós fazemos aqui com os nossos clientes é a programação mental do objetivo. Quanto quer perder de peso gordo, quanto quer ganhar de peso magro, em quanto tempo quer isso? Aí estabelece um parâmetro e programa isso na linha do tempo do futuro. Está programado. A partir daí,
você vai ter aulas educacionais sobre os alimentos, como faz, e tudo isso que nós falamos, mas aprendendo. Cada aula, depois do final da aula, a pessoa é colocada numa auto-hipnose bem suave e tudo aquilo que ela aprendeu vai ficar no chip dela, agregado, programado lá dentro. Nós vamos implantar na mente dela todo o aprendizado. Eu só não posso implantar na mente aquilo que ela ainda não sabe. Então, primeiro ensina. Ela torna um aprendiz do carboidrato, da proteína e gordura. A partir daí, nós implantamos aquilo que ela aprendeu dentro da mente dela. Porque tudo que eu estou falando aqui vai ficar na tua mente. Até a noite. Até a hora de você ir se deitar. Fica no hipocampo, que é na memória curta. Se você quiser que isso se transforme e vá como arquivo e torna arquivado e fica na memória longa, você tem que, à noite, antes de dormir, revisar tudo que você ouviu eu falar, tudo que nós falamos aqui, e novamente, e aí sim, aí você vai dizer para você mesmo, é assim que eu quero. E durante a noite vai pegar da memória curta, mas vai pegar o quê? O teu aprendizado, aquilo que é mais importante. E aí você cria arquivo, aula 1. É assim que você arquiva um aprendizado. Não há segredo de redução de peso, não há segredo se a pessoa tiver compulsão, alergia, intolerância. Tudo isso nós trabalhamos, eliminamos para deixar, por último, o alimento. O alimento não é o principal na saúde não é o principal, assim, o primeiro plano. Ele é essencial, mas não no primeiro plano. Ele vem depois da mente estar preparada e condicionada a aceitar aquilo. E tem mais. E não é força de vontade. E não é você fazendo regime um mês brigando. Não, não é. Se a tua mente não aceita, não vai funcionar. Então, por isso que primeiro, programa a mente, depois programa o corpo e depois programa a sua dieta, o seu programa alimentar. Vamos deixar aberto para quem tiver interesse e quiser saber mais a respeito da sua condição específica, contratar a mentoria online que está disponível. Tem o link do WhatsApp na bio do Dr. Ademir Rodrigues, aqui do Instagram.e. Vocês podem entrar em contato com ele e fazer essa consulta que está com preço promocional nesse mês de abril. Ok, Melina, eu agradeço, tá? E quero agradecer você que está aí desse lado. Hoje foi uma aula estritamente maravilhosa, que eu adoro essa bioquímica alimentar. Eu penso que o alimento é um dos grandes poderes, é o mais completo de todos, mas para que nós tenhamos vontade de comer, a mente tem que querer. Então não adianta eu falar maravilhosamente, você comprar os melhores alimentos, fazer nas melhores panelas, não adianta. Você tem que programar a mente para comer aquilo que o teu cérebro acredita ser o necessário para você atingir saúde, se for um atleta, desempenho, vitalidade, felicidade. A alimentação traz felicidade, porque gera prazer. Atividade física traz felicidade, gera prazer. E o pensamento também traz felicidade. Se juntarmos tudo isso, nós temos o ponto E, o ponto de equilíbrio. É uma bomba atômica para elevar você a atingir níveis ilimitados, que você jamais atingiu, de excelência e de alta performance. Trabalhe você em área que você trabalhar. Um abraço a todos e amanhã, aqui, às 16 horas, novamente. Até breve. Obrigada, pessoal.